Meus queridos e amados irmãos, eu cumprimento a todos com a bendita e santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para todos, estamos já começando a nossa quinta noite do propósito Clamor pela Nação. Você que está junto conosco aí nesse propósito, que comprou esta briga conosco, vai chegando aí, vai compartilhando essa live, monta os teus partes, as tuas salas de vídeo, e vai compartilhando aí com os teus colegas, amigos, com os grupos do Message e do Facebook. Oh, louvado seja Deus! Já começou, meus irmãos? É um prazer, uma honra poder estar mais uma noite com vocês, buscando a presença do Eterno, buscando a sua face. A primeira pessoa já entrou, a nossa irmã filha do Rei, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha amada. Compartilha aí, tá? Glória a Deus! Meus irmãos, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Ele é poderoso e a sua misericórdia dura para sempre. Ele está acima de todos, Ele está acima dos reis, Ele está acima dos príncipes da terra, está acima de qualquer homem, de qualquer posição, de qualquer nomenclatura, de qualquer título que possa existir. Deus está acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Ô glória, cadê o povo de Deus? Cadê os homens de Deus? Cadê as mulheres de Deus que gostam de orar, que gostam de buscar a presença do Senhor? Vamos lá, meu povo. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Deus tem uma palavra para o teu coração. Glória. Ontem à noite foi uma benção, quarta noite nós falamos um pouquinho sobre os 4 passos para o avivamento. Falamos sobre se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Os 4 passos para que um grande e poderoso avivamento da parte de Deus seja derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa nação brasileira. Vai chegando, hein? Tá chegando o povo de Deus aí. Glória! Meus irmãos, esse propósito nasceu de dentro do coração do próprio Deus para os nossos corações. O Senhor colocou no coração da minha esposa, a missionária Josélia Fausto, esse propósito de nós fazermos essa campanha, Clamor pela Nação. Serão 30 dias, 30 dias de propósito, Clamor pela Nação. Estamos no 5º dia. Você que está junto conosco, persevere, continue nesse propósito firme e forte. Deus garante a vitória, Deus garante a libertação, a transformação e a vitória para a sua casa. Em todos os setores da sua vida, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida financeira, emocional, Deus garante a sua vitória. Só que os irmãos sabem que quando nós levantamos um propósito na presença de Deus, nós entramos em uma guerra, em uma batalha espiritual. Nós estamos travando a batalha contra os demônios. Tá certo, queridos? E precisamos estar cientes desta realidade e nos munirmos das armas da fé, das armaduras espirituais, para que possamos estar habilitados, preparados para enfrentar nesta batalha o nosso adversário. Então se arme, prepare-se para esta batalha. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui uma palavra, queridos, para os meus irmãos. Vai entrando aí, pô, vai compartilhando essa live aí, monta a tua sala de vídeo, vai compartilhando. Como eu sempre ratifico aqui, todas as noites, o nosso propósito aqui não é autopromoção, não é aparecermos. O nosso propósito aqui é triplo. Primeiro, glorificar a Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor, majestade, força, sabedoria,
poder seja dada única e exclusivamente ao nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Um abraço, irmã Verônica Oliveira, essa aí é a mulher guerreira, hein? Já comprou a briga conosco, já está participando todas as noites, desde a primeira noite ela está participando conosco do clamor pela nação. Boa noite, querida, paz do Senhor, fica à vontade, tá bom? Segundo propósito nosso aqui é promover o reino de Deus, através de quê? Da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo, certo? Terceiro propósito, alcançar o maior número possível de pessoas para serem transformadas, salvas, libertas e alcançadas pela palavra de Deus. Um abraço, pastora Valda Lopes, esposa do meu nobre amigo, pastor Alexandre Souza, pastor ali da AD Ministério Fortaleza, em Sapupara. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Glória a Deus. Esse é o propósito, clamor pela nação, a quinta noite. Vai chegando aí, eu vou trazer aqui uma rápida mensagem para nós, juntos, clamarmos a Deus. Diz a Bíblia, lá no livro de Tiago, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração do crente, ela tem efeito, ela produz resultado, ela não é vazia. Amém, querido? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero nesta noite rapidamente compartilhar com todos vocês uma porção bíblica das Escrituras que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, um abraço e a paz do Senhor, irmão Léo Nascimento. Esse também já abraçou o propósito, né? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 25, queridos. Abra sua Bíblia na sua casa. Você que tem um exemplar bíblico, por favor, por gentileza, queira abrir sua Bíblia. Ou você, meu amigo católico, ou você, meu amigo espírita, não importa o credo religioso que você professa, se você tem na sua casa o exemplar bíblico, abra conosco também, tá certo? No Evangelho de Jesus Cristo, conforme a narrativa de Mateus, capítulo de número 25. Glorificado seja o nome do Senhor. Você encontrou o texto? Podemos ler, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, que passagem linda e maravilhosa, meus irmãos.
Eita, cadê o povo? O povo está dormindo hoje, viu? O povo está dormindo hoje. Cadê o povo abençoado aí da nossa live, irmãos? Cadê o povo que gosta de buscar a presença do Eterno? Oração é alimento espiritual. Oração é um fortificante. Isso, vai compartilhando aí, meu nobre irmão Léo Nascimento. Isso, vai compartilhando aí, porque quando você compartilha essa live, você está abençoando alguém, edificando a vida de alguém. Alguém que está depressivo, alguém que está desanimado, alguém que está cabisbaixo, triste, dado algum problema, alguma adversidade enfrentada na vida. Essa pessoa recebe a palavra, recebe a oração forte e é fortalecida, edificada pela palavra de Deus. Então vamos fazer a nossa parte, compartilhe essa live, edifique alguém e abençoe alguém em nome de Jesus. Vamos trazer uma rápida mensagem agora para você. Deixa eu só hidratar aqui minha garganta. Nós temos usado muito a nossa voz e temos que estar sempre hidratando as nossas amígdalas para não ressecar, tá? Meus queridos, a mensagem que nós acabamos de ler é uma parábola bíblica narrada por Jesus. Primeiramente, é importantíssimo eu pontuar aqui para você. Um abraço, irmão Eli Rodrigues, a paz, querido, fica à vontade. Uma parábola é uma narrativa ilustrativa, certo? A parábola no grego é parábole, ou seja, colocar ao lado de outra coisa, ou seja, comparação. A parábola é uma narrativa ilustrativa que faz comparação. Essa era a forma de Jesus ensinar os discípulos e a multidão. Era a metodologia de Jesus ensinar em suas pregações, para tornar mais fácil e compreensível para todos. Por exemplo, sempre nas parábolas você verá Jesus pegando coisas do dia a dia, do cotidiano das pessoas da época, para transmitir, na verdade, uma mensagem espiritual. Jesus usava o natural, aquilo que as pessoas conheciam, estavam familiarizadas, para transmitir e revelar uma verdade espiritual. Por exemplo, para você entender melhor, Jesus, na parábola do semeador, disse: um semeador saiu a semear. Quando Jesus falava do semeador e da semente, logo as pessoas compreendiam a linguagem que ele falava. Por quê? Porque a renda da época era a agricultura. Muitos viviam do plantio, muitos viviam da agricultura. E quando Jesus dizia: um semeador saiu a semear a sua semente, logo Jesus conseguia prender a atenção e a curiosidade dos seus ouvintes. Por quê? Porque os agricultores olhavam um para o outro e diziam: ele vai falar sobre o campo, essa é a nossa área, é o nosso trabalho. E Jesus conseguia prender, cativar a atenção das pessoas. O pregador mais bem sucedido em suas pregações não poderia ser outro, é Jesus. E se você quer ser um pregador, um exímio pregador, um exímio hermeneuta, aprenda com o mestre da palavra, que foi Jesus de Nazaré. Quando Jesus dizia assim, um pastor tinha 100 ovelhas e se perdeu uma, logo ele prendia a curiosidade de muitos ouvintes. Por quê? Porque o pastoreio também era um dos meios de vida, das profissões dos judeus naquela época. Então, essa metodologia, essa forma de Jesus pregar, ensinar os discípulos e a multidão. Era a forma que ele tinha, queridos, de ensinar verdades a respeito do seu reino, queridos irmãos. E nesta parábola que nós, acabamos de ler, fala sobre um casamento judaico. Vai falar de um casamento judaico, uma cultura judaica que é muito diferente da nossa cultura. Eles eram judeus, nós somos brasileiros. Eles viviam numa época totalmente diferente da nossa, certo? O costume lá é diferente,
a cultura do povo é diferente, a língua é diferente, queridos. O que acontece? Quando um jovem, só para te explicar o contexto de um casamento judaico, para você entender a parábola das 10 virgens. Quando um jovem decidia noivar, procurar uma noiva primeiro, era o pai que indicava quem seria a noiva do seu filho. O pai que escolhia. O pai examinava as moças, olhava para ver qual era a moça que tinha um comportamento bom na sociedade, que ajudava a mãe dentro de casa, que era uma moça comportada, que era uma moça de boa índole, de boa reputação, e logo dizia: meu filho, aquela moça será a sua futura esposa. Aí o filho dizia: tá certo, meu pai, muito bem. E o que é que o filho tinha que fazer? Ele ia até a casa do pai da moça e dizia: eu estou apaixonado e amando sua filha. Eu quero pedir a mão da sua filha em noivado. Eu quero que ela seja minha noiva. E o pai olhava para aquele jovem e dizia: jovem, você realmente ama a minha filha? Está disposto a casar com a minha filha? E ele dizia: estou. Então você precisa pagar o dote. O dote do casamento. O noivado era um compromisso pré-nupcial. O noivado era um compromisso que era considerado já um pré-casamento. É tanto que se no noivado houvesse provas de uma traição de ambas as partes, poderia o noivo deixar a noiva. Deixar a noiva. E ela seria apredejada. Essa era a pena capital dos judeus na época de Jesus, queridos. E ele precisava pagar o dote do casamento antecipado ao pai da noiva. Ao pai da noiva. Porque, para quem não sabe, as mulheres casadas na época, no falecimento do marido, se ela não tivesse um parente próximo, o irmão dele, o remidor, para casar, para que a semente do marido falecido continuasse sobre a terra, muitas dessas mulheres iam para a mendigância. Por quê? Porque a mulher era isenta de herança. A mulher não recebia herança, irmãos. A mulher não recebia herança. O dote do casamento, que muitas das vezes eram dracmas, eram moedas da época, 10 dracmas. Agora você se recordou daquela parábola de Lucas 15, das 10 dracmas? Por isso que aquela mulher, ao perder a dracma, ela procura com diligência, ela faz de tudo para encontrar a dracma, porque aquela dracma não somente tinha um valor financeiro, mas aquela dracma tinha um valor sentimental. Era o dote do casamento, e perder uma dracma daquela significava uma irresponsabilidade muito grande. Perder a dracma e não procurar a dracma perdida, ela estava dizendo: o meu casamento é uma farsa. Por isso que ela procura até achar, e quando acha, chama as amigas, as vizinhas, e se congratula, e faz uma festa, e se alegra porque achou a dracma perdida. A dracma tinha um valor emocional, valor sentimental para a mulher. E ele pagava o dote para o casamento. E ele dizia: olha, meu sogro, o seguinte, eu vou voltar. Chegava para a noiva também: vou voltar para a casa do meu pai. E quando meu pai me ordenar, quando eu estiver pronto para casar, eu retornarei e vou casar com a sua filha. Eita, já tem gente entendendo, mas muitos não estão entendendo a mensagem ainda, queridos. Você lembra das palavras que Jesus disse para os discípulos? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. O noivo foi preparar lugar para a noiva. O noivo diz à minha noiva: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou construir uma casa para nós morarmos, vou mobiliar a casa, e quando tudo estiver pronto, vou preparar todo o cortejo da festa,
todos os preparativos, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei para te buscar. Foi isso que Jesus disse para nós, João 14. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se eu fosse assim, não vos teria dito, eu vou preparar uma casa para você morar. E a noiva precisava, o missionário José Fausto, estar atenta, esperando com perseverança e paciência o retorno do noivo. E detalhe, ela não sabia a hora nem o dia. Jesus foi bem taxativo em suas palavras: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se de manhã, se no cantar do galo, se à tarde, não sabemos. O que devemos estar é prontos, como noiva de Cristo, para a qualquer momento receber o nosso noivo. E lá nas bodas do Cordeiro será o grande cortejo nupcial, a grande festa de casamento, quando nós, juntamente com o nosso noivo, iremos casar com o Senhor, iremos tomar posse da herança incorruptível e eterna que está preparada para todos nós no céu. Aleluia! E é interessante que quando o noivo voltava para a casa do pai, ele tinha que esperar a ordem do pai para voltar para buscar a noiva. Quando o pai dissesse: meu filho, agora você está pronto, você já construiu uma casa para vocês morar, você já estruturou a vida financeira de vocês, você já tem um emprego fixo. Eita, essa mensagem vai para muitos jovens precipitados, né? Que acham que casar é comer cajá. Ei, meu irmão, case quando você tiver uma casa para morar, porque você vai sofrer no aluguel. Case quando você tiver uma vida financeira já estabilizada, um trabalho fixo para você sustentar sua esposa e posteriormente os seus filhos. É assim na cultura judaica. Está extraindo aí as lições? Está aprendendo essa lição aí? Quer casar? Para casar tem que ter planejamento familiar, para você evitar sofrimento desnecessários e que poderiam ser evitados. Quando o camarada se estabilizava financeiramente, quando o camarada terminava a casa, aí sim, o pai chegava e dizia: meu filho, agora você está pronto, você é um homem, você amadureceu, você está apto para voltar e buscar a sua noiva para ser a sua esposa. Lamanteia sobre calabacebe da Arábia. E a noiva está lá, a noiva está esperando. E o noivo ficava dando sinais, sinais que ia chegar, sinais que ia chegar. Jesus não nos deixou data do seu retorno, mas nos deixou sinais, sinais que sinalizam, que mostram, que prenunciam que ele está voltando. Todo dia a noiva era avisada: ó, o noivo está vindo aí, o noivo está vindo aí, o noivo está vindo aí. E ela sempre não podia dormir, irmão. Não podia dormir. Na parábola das 10 virgens, diz a Bíblia que haviam 10 virgens. Essas virgens aqui eram as damas de honra. Eram as damas de honra que a noiva deveria chamar, contratar. A maioria delas amigas, colegas. E essas damas de honra, missionário Josélia, tinha que estar tudo com tocha na mão e lamparina com azeite, lamparina acesa. Sem lamparina e sem tocha na mão, não poderiam participar da festa de casamento. Agora você está entendendo a parábola das 10 virgens, irmão? É. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, os discípulos acabam de sair do templo e eles estavam admirados, maravilhados com a arquitetura do templo, né, que Herodes embelezou, reformou e tal, colocou um mármore branco, caríssimo. E eles dizem: olha, Senhor, olha que estrutura linda, Senhor. Olha que pedras gigantes, olha que obra suntuosa, magnífica. Aí Jesus vai profetizar e dizer: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus acaba de dizer, isso aí vai virar um monte de pedras,
Eles ficam maravilhados com as palavras de Jesus, mas ninguém ousa perguntar nada. Ninguém pergunta nada. Aí quando eles saem do templo e chegam no Monte das Oliveiras, versículo 3 do capítulo 24 de Mateus, confira na sua Bíblia, aí eles não conseguem segurar mais a curiosidade e fazem 3 perguntas para Jesus. Mestre, dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo que Jesus acabou de profetizar. E a gente sabe, amados, nós que estudamos a história extra-bíblica, que essa profecia da destruição do templo de Herodes já se cumpriu na íntegra no ano 70 da era cristã, quando Tito Flávio Vespasiano, junto com os seus soldados romanos, invade Jerusalém, cerca a cidade. Segundo o historiador Joséfo, o cerco demora 100 dias. 1 milhão de judeus morreram nesse cerco, irmãos. O templo de Jerusalém foi destruído, cumprindo a profecia. Muitos judeus foram espalhados, houve uma grande diáspora. Muitos judeus foram espalhados fora da sua pátria e esparramaram por várias partes do mundo. Por isso que hoje tem judeu no Brasil, tem judeu na Europa, em todas as partes, por causa da diáspora, das guerras que havia. Que Jerusalém foi destruída várias vezes, conquistada várias vezes. Foi conquistada pelos babilônicos, conquistada pelos romanos, pelos otomanos, conquistada pelos muçulmanos, por vários povos. Então essa se cumpriu. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Labrachébia. Aí Jesus, a partir do versículo 4 de Mateus 24, vai falar dos sinais. Ele vai dizer assim, acautelai-vos. Quer ter cautela? Tenha cuidado. Seja vigilante, seja sóbrio, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal que Jesus destaca aqui, missionária Josélia, é o aparecimento de falsos cristos. E João, na sua primeira epístola, ele vai alertar os irmãos da igreja de Éfeso, onde ele era pastor, dizendo, filhinhos, sabeis que é já a última hora, e sabeis que vem o anticristo, e eu vos digo que já muitos têm se tornado anticristo. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, 4, ele vai falar por que aconteceu. Os judaizantes da época forjaram um documento falso, uma carta falsa, dizendo que essa carta foi escrita por Paulo, e mandou essa carta para os irmãos da igreja de Tessalônica, e na carta dizia que o dia do Senhor já tinha acontecido, que Jesus já tinha voltado, e que não havia mais esperança. Amados, a expectativa da vida de Cristo era grande. Pessoas largavam emprego, trabalho, família para viver uma vida de nômade, uma vida isolada da sociedade para se purificar, para esperar Jesus voltar. Agora eles pensam assim, se Jesus voltou, nós ficamos e os nossos irmãos em Cristo não ressuscitaram, ficaram confusos. E Paulo, sabendo disso, como pastor da igreja, ele teve que refutar essa heresia e dizer, carta nenhuma eu escrevi, não vos engane facilmente, não se mova facilmente do vosso espírito, nem por carta, como se de mim viesse. O dia do Senhor não virá sem que antes, presta atenção, vem a apostasia. O que é apostasia? O abandono premeditado e consciente da fé. O camarada que crê em Cristo, crê na Bíblia Sagrada como regra de fé, e ele passa a desacreditar, a desconstruir tudo que ele construiu e tudo que ele acreditava antes. Isso é apostasia. Está lá em 2 Timóteo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. O anticristo vai se manifestar, irmãos. Ele já existe. Ele vai se manifestar no cenário mundial.
É interessante que no versículo 6 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer: há um que o resiste até que o do meu seja tirado. Quem resiste à chegada do anticristo? A igreja, irmão. O Espírito Santo através da igreja. Mas quando a igreja for tirada, arrebatada, aí sim o anticristo irá dominar a terra, irá trazer paz, uma falsa paz, para a terra, e será o começo dos 3 anos e meio do governo de Cristo. Vai ser um tempo de paz, falsa paz. Lembra do texto lá de Apocalipse capítulo 5? Quando João vê o livro e ninguém foi achado digno, nem na terra, no céu, nem debaixo da terra, de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele? Ninguém foi achado. Aí João chorava muito. João chorava muito porque ninguém foi digno de abrir o livro. Aí o ancião de dia se aproxima e diz: João, não chores. Eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E quando o cordeiro abre o primeiro selo, amado, sai um cavaleiro do cavalo branco. Quem é esse? Não é Jesus, é o anticristo. Foi-lhe dado poder. Jesus não precisa ninguém dar poder a ele. Ele é todo poderoso. Primeiro foi-lhe dado um arco, e arco fala de traição. Jesus não é esse cavaleiro. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Esse cavaleiro aqui, de Apocalipse 6, é o espírito do anticristo. Não se engane, queridos. Ele vai trazer uma falsa paz. Por isso vem de branco, que fala de paz, falsa paz. Quando disserem a paz e segurança, aí virá repetida destruição. Jesus disse mais que haverá falsos profetas. E nós estamos vendo o crescimento exacerbado de seitas, de heresias. E muitos meninos da fé que não buscam conhecimento da palavra, que não frequentam a escola dominical, que não frequentam a doutrina, facilmente serão levados por todo o ensinamento distorcido, pervertido, porque não tem base, não tem alicerce na palavra de Deus. Qualquer vento leva ele. 1 Pedro, capítulo 3 e 15, Pedro diz: estais, pois, preparados para responder com humildade e mansidão a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O crente tem que ser um camarada apto, preparado para convencer os contradizentes da palavra que a palavra é verdade. Defensores da palavra. E como você vai convencer alguém que a palavra é verdade se você não tem conhecimento, se você não tem base bíblica? Meu. Busque conhecimento da palavra, como a Bíblia, se alimente dela. Falsos profetas. Jesus disse que haveria maremotos. Lembra daquele do Japão em 2010? Um maremoto, um terremoto seguido de maremoto? Tudo é sinal, querido. São sinais que apontam para a vinda de Cristo. Amém, minha irmã, filha do rei? É ou não é? São sinais. Não sabemos a data, não sabemos a hora, mas ele nos deixou sinais. A igreja precisa estar atenta. A igreja está dormindo. A igreja está indiferente à situação que nós estamos vendo. Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares, e se pegarmos a conta do século XX ao século XXI, dobrou o número de terremotos. Aconteceu um terremoto recente agora na Turquia, meus irmãos, de 7 pontos na escala Richter de magnitude. Tremeu no mar Egeu. Muitas cidades da Grécia sentiram o tremor desse terremoto. Só não quer ver quem não quer ver, quem não quer enxergar. São sinais que apontam para a vinda de Cristo. Lembra daquele maremoto lá em 2004, na Ásia, matando mais de 100 e tantas mil pessoas? A cidade foi varrida pelas águas. E só um alerta para os irmãos aqui do Ceará, de Fortaleza, as praias, nos litorais, dos interiores, amado, todo ano o nível do mar aumenta. Onde era barraca, hoje é mar. E eu já via meus avós diziam que Fortaleza será cama de baleia. Eu não discordo, não.
Eu não duvido que um maremoto venha sobre o Brasil. Os geólogos disseram que no Brasil nunca poderia ter terremoto, porque o Brasil ele está em cima de uma placa tectônica. E o que é o terremoto? É o choque de duas placas tectônicas que estão nas crateras da Terra. E o Brasil só tem uma. Então o Brasil não pode ter terremoto. Lembra que tem até uma música lá da Ivete Sangalo? Vem pra cá que aqui não tem terremoto, mas já tremeu na Bahia. Meu amado, Deus que é o Criador, quando Ele quiser tremer a terra, Ele treme. A sua palavra tem que se cumprir. Passa céu e passa terra. Mas a palavra dele tem que se cumprir cabalmente, porque Ele é fiel para fazer cumprir sua palavra. Jesus disse que haveria pestes. E o que é que nós estamos assistindo? O coronavírus. Peste. A pior peste, a pior pandemia do mundo, já considerada pior do que a peste negra, gripe espanhola. Por que é pior? Porque essa está durando mais. Quase um ano, irmão, já estamos com quase um ano com essa pandemia sendo disseminada, se espalhando por várias nações. São milhares e milhares de pessoas que morreram. Já a peste negra matou mais pessoas, mas num período curto, de apenas 14 dias. Essa pandemia está quase um ano. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Isso é um sinal mostrando para a igreja e para o mundo que a palavra é a verdade e que Cristo está voltando para buscar sua noiva. Lembra que eu falei na cultura judaica que o noivo ficava dando sinais para que a noiva estivesse sempre atenta, sempre preparada para a chegada dele? Aleluia! E na parábola das 10 virgens diz que à meia-noite, isso não quer dizer que Jesus vai vir à meia-noite, irmão. Não é o horário da vinda de Jesus, tá? A meia-noite é usada aqui apenas como uma figura. Por que a meia-noite? Porque a meia-noite é um horário em que a maioria das pessoas estão dormindo. A meia-noite é um horário de desapercebimento, que ninguém espera ninguém. Sim ou não? Então, numa hora de supetão, numa hora em que as pessoas, muitos não estão esperando, é que ele vai voltar. Por que meia-noite? Para provar se a sua noiva realmente está acordada, vigiando, esperando o seu regresso. Dá aleluia aí, meu irmão. Faça como a nossa irmã filha do rei. Dá aleluia, dá glória a Deus. Confirma essa palavra. Toma posse. Prepara-te, ó igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está vindo aí, meus irmãos. Os sinais estão apontando para isso. Deus está mostrando para os homens, para os orgulhosos, para os egocêntricos, para aqueles que se acham superiores a todo mundo, que ninguém para a pandemia, a economia não conseguiu parar, né? As potências do mundo não conseguiram parar, os médicos não conseguem parar, a religião não consegue parar, a política não consegue parar. É só Deus que tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele é o Criador, Ele é quem manda. E Deus permite o mal, evangelista Eduardo? Permite, meu irmão. Permite. Deus não é culpado do que está acontecendo, tudo isso é consequência do egoísmo humano, dos pecados do homem. Diz a Bíblia, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. É consequência da desobediência do homem, da rebelião humana. Não transfira para Deus as catástrofes que acontecem no mundo. Não, o homem é culpado. O desmatamento na Amazônia, o buraco negro que está rompido na camada de ozônio, que é o filtro protetor que protege a Terra dos raios solares. Por que o Sol está mais quente, irmão? Os estudiosos cientistas dizem que o Sol aumentará 4 vezes mais daqui a uns anos. Já estava profetizado, o profeta profetizou que o Sol esquentaria 7 vezes mais. E ele via os homens com seus cânceres de pele, dado a quentura e o calor do Sol. E o que é que o homem faz? Desmata a Amazônia, que é o pulmão do mundo.
a maior fauna e flora mundial, a maior floresta do mundo está sendo desmatada. Isso é um desrespeito à criação. Aí quando o sol esquenta, quando vem as catástrofes naturais, a estiagem, a seca, aí vão transferir a culpa para Deus. Não, Deus não tem culpa de nada não, meu amor. Lava sobre etérea. São as pestes, guerras e rumores de guerras. Nós já tivemos aí no mundo 2 grandes guerras mundiais, né? Houve várias outras, mas de proporção mundial, foi 2 guerras. A primeira durou de 1914 até 1918, chamada a Primeira Guerra Mundial. Morreu mais de 20 milhões de pessoas mortas nessa guerra. A Segunda Guerra Mundial dura de 1939 a 45. Mais de 60 milhões de pessoas mortas. E nesse período da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, essa mensagem que eu estou pregando sobre arrebatamento da igreja, ela alcançou o maior pico. Era a mensagem mais pregada na época. Os escritores americanos, os grandes escritores, não falavam de outro assunto, era arrebatamento, a ponto de a saudação dos irmãos não era nem a paz do Senhor, era Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque os irmãos daquela época viviam a expectativa da vinda de Cristo. Eles esperavam Jesus voltar, porque achavam que essas guerras eram a batalha do Armagedon. O carro-chefe era a palavra, era a mensagem do arrebatamento. Ao que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 2 anos depois, em 1947, começa uma tensão chamada Guerra Fria entre as 2 maiores potências da época, os Estados Unidos, que liderava o bloco dos países capitalistas, e a União Soviética, que liderava o bloco dos países comunistas ou socialistas. Aí começou a tensão, a briga pela supremacia mundial, para quem vai ser potência, quem vai dominar o mundo. Aí que a tensão começou. Aí que começou a se intensificar a escrita de livros falando do arrebatamento. As bibliotecas dos crentes, dos pastores na época, estavam repletas desses materiais, escatologia, falando da vinda de Jesus. Hoje ninguém fala nisso, irmãos. Hoje é só um evangelhozinho de oba-oba, triunfalista, prosperidade. Não, você tem que ter um carro novo, você tem que ter uma casa nova. Nada contra, meu irmão, mas isso não é prioridade não, meu irmão. Você tem que ser assim, meu irmão. Nós temos que nos preocupar. É que se a trombeta tocar, você está preparado para subir no arrebatamento? E essa tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela dura até meados de 1990. Em 89 houve a queda do Muro de Berlim e o comunismo ruiu de vez na Terra, não se tornou mais uma ameaça. E os Estados Unidos percebem que a ameaça acabou, a União Soviética foi diluída, fragmentada, e o que aconteceu? Apareceu meu nobre amigo Carlos Roberto. Deus abençoe, querido. Os crentes americanos agora se tornam materialistas, uma nação materialista. Não tem mais perseguição, não tem mais luta. Em vez da igreja intensificar, agora a igreja poderia intensificar o trabalho missionário. E o trabalho missionário foi feito. Os Estados Unidos viram um oásis de prosperidade. O país cresce, é prosperidade, mas se esqueceram da mensagem da vinda de Cristo. Lava sob terra, se esqueceram de pregar que Jesus vai voltar, meus irmãos. Tem até gente que nem acredita mais nisso. Pasmem, não acredita mais nisso. Tem crente que quando o pregador, o pastor ensina sobre isso, fica com medo. Se você está com medo, é porque a sua vida está desregrada.
não está no altar. Mas o crente que tem esperança desse dia, ele vibra com essa mensagem. É mensagem que traz alegria, que produz esperança no seu ser, que um dia deixaremos essa terra, esse mundo de prova, de luta, de enfermidade, de sofrimento, e estaremos com nosso Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Um abraço, nosso irmão Júnior Souza, Deus abençoe, querido. Irmã Sâmia do Antônio, eita Deus, é verdade, meu irmão. Vai compartilhando aí, minha irmã, essa live, vai compartilhando aí, essa mensagem tem que chegar a muita gente. Há muita gente, muita gente precisa ouvir essa palavra urgentemente. Urgentemente. Reclamar, irmãos, estou encerrando a mensagem. Labracanto, rabiacé, remande, calavassomicanarabia. Eu estou sentindo a presença de Deus, meu irmão. Que mensagem! Essa é a mensagem do arrebatamento. Filho contra pai, outro sinal, filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, a sogra contra nora. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso é sinal do arrebatamento. Isso é sinal de que Jesus está voltando. Quer ver outro sinal? Que está se cumprindo dentro da igreja? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E essa profecia é para a igreja. Muitos cristãos, o amor está se esfriando, irmãos. O amor está se esfriando no coração dos crentes. Ninguém tem mais sentimento de compaixão, de compartilhar nada com ninguém. É o egoísmo, o egocentrismo humano, a prepotência, a jactância do homem, a soberba do homem chegou ao seu maior ápice. Se eu estou bem empregado, meu armário está cheio de comida, meu guarda-roupa está repleto de roupas, eu tenho 20 pares de sapato, eu tenho 20 pares de sandália, eu tenho vestido, tenho isso, e não se preocupa com o irmão que está do lado e que está passando por necessidade. O amor está se esfriando, queridos. Ninguém compartilha mais nada. Uma igreja que não tem mais desejo de orar, de buscar a Deus nas madrugadas. Uma igreja que não faz mais propósito, que não jejua mais, que não evangeliza mais. Uma igreja que não tem mais o hábito de estudar a Bíblia, de examinar a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia me lê. Quando eu examino a Bíblia me examina. A Bíblia é como se você fazer um check-up geral, uma ressonância magnética, ela vai sondar tuas atitudes, tuas palavras, ela vai pesar na balança. Por isso que vivemos uma geração fraca, anêmica, pálida, doente. Por quê? Porque não tem mais compromisso com essas coisas. Não tem mais compromisso com a leitura da Bíblia. É uma geração fraca de conhecimento. Você pergunta a alguém um versículo decorado, ele não sabe o versículo decorado, não sabe interpretar, porque não busca conhecimento. Passa 3 horas no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, mas não passa 3 horas examinando a palavra, buscando graça, buscando sabedoria. Não passa 1 hora de joelhos orando. O amor está se esfriando no coração dos cristãos. Isso é um sinal de que Cristo está voltando para buscar sua noiva. Quem concorda, coloca aí nos comentários. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é cumprimento da palavra, meu amigo. Jesus não deixou data, mas deixou previsões, deixou sinais. Sinais que alertam. A igreja no Brasil precisa despertar, acordar. Acordar do sono da negligência. Está atenta aos sinais. Agora teve as eleições agora dos Estados Unidos, durou 11 dias. John Biden e Donald Trump. O John Biden ganhou. O Trump já está por aqui. Já se recorreu à Suprema Corte. Já chamou o juiz para denunciar, porque disse que foi fraude as eleições americanas. E esse John Biden está de olho na Amazônia.
querendo tomar posse da nossa Amazônia, da nossa floresta. Isso é sinal de que Cristo vai voltar. Ninguém consegue solução para o coronavírus, irmão. A vacina, ninguém consegue a vacina. A situação está instável no mundo. A situação está desesperadora. Há um caos, há um medo no coração das pessoas. As clínicas psiquiátricas estão lotadas de pessoas depressivas, com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade. Que é isso? São sinais. São sinais. As crianças não podem mais para a escola e tem um país do mundo aí que está tendo muitos suicídios. Aqui no Brasil mesmo, em Goiás, aumentou o número de suicídio entre crianças e adolescentes porque a criança fica ociosa demais dentro de casa, sem poder estar com os coleguinhas na escola. Até que o prefeito de lá, o governador de Goiás, agora liberou que as crianças voltem para a escola. Eu sei que as crianças têm que ficar em casa por motivo de prevenção, de proteção, dado a pandemia. Mas esse coronavírus, essa pandemia está deixando todo mundo nervoso, ocioso. A tecnologia é um cumprimento. A robótica está aumentando. Tem países por aí que você chega no restaurante, é um robô que vai te servir. Empregadas que são robô. Casa inteligente, televisão inteligente. Você chega lá e a casa já se abre sozinha. As portas e a televisão abrem sozinha. Isso está dizendo para mim e para você. Jesus está voltando. Foi Daniel que profetizou há mais de 2.600 anos atrás. A ciência se multiplicará. Na época de Daniel, irmão, era cavalo, era camelo. Quem tinha mais dinheiro andava de cavalo e andava de carruagens de ouro. Hoje é carro. Hoje é Ferrari, Land Rover, aviões. Um bicho daquele pesando toneladas no ar sem cair. A profecia de Daniel. Lembra também da profecia de Amós, capítulo 8? Os homens andarão de mar a mar. De continente a continente. Ele está falando sobre a velocidade das viagens. Velocidade das viagens. Hoje você pode merendar em casa e jantar na Europa. Você pode almoçar no Brasil e jantar nos Estados Unidos. Irmão, a tecnologia avançada está dizendo para mim e para você, o mestre está às portas. Nosso irmão Júnior Souza comentou, verdade, meu querido, tem muitos aí também que só quer ir aonde tem movimento e a palavra que é bom não quer. Isso é verdade. Isso é uma verdade incontestável, incontestável. Pessoas buscando movimento, mas não buscam conhecimento da palavra, né? Está alicerçando a sua casa sobre a areia. Quando vier o rio, a chuva, o vento, a casa vai cair porque a casa não tem alicerce. A casa não está na rocha que é Cristo. Isso aí é a gente que ouve a palavra, ó, entra aqui, sai aqui. Não obedece, não pratica, não tem estabilidade espiritual, não tem estrutura espiritual para suportar o contrário, as oposições. Por isso que cai. Mas o que ouve a palavra e pratica, que obedece a palavra de Deus, que é obediente, sua casa está na rocha, meu irmão. Sua vida está na rocha. Pode vir a tempestade, a oposição, a calúnia, pode vir o que for. Você vai permanecer de pé, firme na rocha que é Cristo Jesus. A base é Cristo. Não é reteté. Esse negócio de reteté é coisa de macumba. Esse negócio de reteté, essa palavra reteté é uma palavra de origem africana. Essa palavra teve origem nos cultos de africanos, de rituais malignos. Tá? Não adianta você falar em língua estranha na igreja. Não adianta você pular, você fazer barulho, se a sua vida não muda. Se você é um crente que não tem caráter, um crente mentiroso, um crente que compra e não paga, um crente que não ora, que não busca. Porque tem muitas pessoas equivocadas, que não sabem diferenciar um homem cheio do Espírito Santo
de uma vida cheia do Espírito Santo. Momentos de emoção e uma vida cheia do Espírito Santo. Amado, ser cheio do Espírito Santo não se limita apenas a você pular na igreja, falar a língua na igreja, ser usado na igreja e quando sai, acabou a unção. Não. É uma vida cheia. É cheio na igreja, é cheio em casa, é cheio na faculdade, é cheio na escola, é cheio na rua. Toda hora você está cheio. É uma vida constantemente cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Sinais no sol e na lua, sinais na natureza. Nunca houve um tempo de tantos eclipses lunares como nesse tempo. São sinais no céu e na terra. Amado, tem aumentado esse projeto, tal de projeto Cumim, que diz que é um ET que está aparecendo, não sei o quê, um OVNI, um objeto voador não identificado. Amado, tudo isso já é uma plataforma montada. A desculpa que a NASA, que os cientistas vão dar quando a igreja subir, foi extraterrestre. Foi os OVNIs que vieram e abduziram as pessoas da Terra. Porque essas pessoas estavam indignas de viver aqui. Por isso que você está vendo aí na televisão um bocado de coisa aparecendo no céu, dizendo que é ET, que é isso, que é aquilo. É a desculpa que vão usar. Mas, na verdade, todos nós sabemos, os desviados que ficar, saberão dar a resposta. Foi Jesus que voltou e arrebatou sua igreja. Um abraço, meu querido Vando Ferreira. Fique à vontade, meu nobre. A paz, meu amado. São sinais. Aí o pai chegava e dizia, meu filho, tá na hora, meu filho. Vá lá, vá buscar a sua noiva, por quem você esperou todo esse tempo, quem você ama, vá lá buscar ela. Aí quando o pai dava ordem, agora eu me lembrei. A passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Olha como Paulo tinha certeza, irmão. Olha como Paulo já aguardava Cristo para os seus dias. Depois nós... Ele se inclui no rol dos que seriam transformados vivos. Seremos transformados e subiremos juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus apenas está esperando a palavra de ordem do Pai para buscar a sua noiva que somos nós. Labracalava soube, candalava sébria. Está bem pertinho do noivo chegar. Você está acordado? Você está mantendo a lamparina acesa, meu irmão? O azeite na Bíblia representa unção do Espírito. E como se adquire unção? Uma vida de oração, de jejum, de leitura da Bíblia. Uma vida de amor ao próximo, orando uns pelos outros, ajudando a levar a carga uns dos outros, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. É assim que você consegue abastecer a lamparina de azeite, de presença de Deus. Só vai subir uma igreja cheia, uma igreja vazia vai ficar. Aí vem o noivo. Quando foi dado o alarido, as virgens prudentes sabem que tinha azeite de reserva, subiram com o noivo. Já as virgens loucas que deixaram faltar azeite, ficaram e começaram a clamar, Senhor, abre-nos a porta. Mas é tarde demais. Tarde demais. Essas que ficaram, gente, são aqueles crentes que vão dizer, igual está escrito lá em Mateus capítulo 7, melhor dizendo, versículo 22. Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Não expulsamos demônios no teu nome? Não fizemos maravilhas no teu nome? E vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o lago de fogo e enxofre, porque eu não vos conheço. Pesado, não é? Essa será a declaração para aqueles que não perseverarem. Mantenha a sua vida cheia da presença de Deus, porque quando o crente está cheio do Espírito Santo, não há mais espaço na sua vida para mais nada, para pecado, para mentira, para nada. Ele já está cheio. Ele já está cheio, meu amigo. Amém, queridos? Só para lançar para nós orar, esse dia glorioso também foi citado pelos anjos.
Quando Jesus ressuscita, depois de passar 40 dias, compartilha aí, Ivan. Bom, Carlos, compartilha também, homem de Deus. Monta a tua sala de vídeo e vai compartilhando aí, ó. Quando você compartilha essa live, você está edificando uma vida. Você está abençoando alguém. Essa mensagem é um alerta para a igreja de Cristo, tá? Jesus ressuscita 40 dias com os discípulos, falando de coisas concernentes ao reino. No 40º dia ele está no pé do Monte das Oliveiras. Ali um número de aproximadamente 500 testemunhas oculares da sua ressurreição. E ele está dando ordem aos discípulos que ficassem em Jerusalém para receber a promessa do Espírito Santo, e de pregar o meu evangelho, continue a obra, dê em sequência a obra da evangelização mundial. E enquanto ele falava, diz a Bíblia que uma nuvem começa a elevá-lo. Ele começa a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, e os homens estão com os olhos atentos no céu. De repente, 2 anjos. Está escrito lá em Atos, na narrativa de Lucas, Atos 1, nos versículos 5, 6 até o 8, 14, 13, que 2 anjos se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós está sendo assunto ao céu, um dia virá da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Desse jeito. Pedro, na sua epístola, disse: vigiai, sede sóbrio, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Um ladrão, quando vem furtar uma casa, não manda recado, não manda mensagem. Vem numa hora de supetão, de desapercebimento, quando ninguém espera, e surpreende. Assim será a vinda de nosso Senhor Jesus. E quando voltava, a festa era grande, quem estava com a lâmpada acesa participava da festa, e eram 7 dias na cultura judaica de festa, num casamento judaico. E quando Jesus nos buscar, estaremos nas bodas do Cordeiro. 7 anos de boda. Enquanto aqui na terra está o anticristo dominando, está a tribulação, a igreja está lá, nas bodas do Cordeiro, meu irmão. Se você tem essa certeza, essa esperança, coloque nos comentários: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Terceira pergunta: que sinal tem do fim do mundo? O fim do mundo vai ser só depois de 7 anos, mano. 3 anos e meio do anticristo reinando, falsa paz. Depois de 3 anos e meio, ele vai instalar a sua economia, a marca da besta. Só vende e compra quem tiver a marca. Quem não tiver vai ser perseguido para ser preso e até morto. Muitos serão mortos. Haverá chance para quem ficar, mas vai ter que ser martirizado e morrer por Jesus, tá? Depois começa a tribulação. Deus manda as taças da ira, Deus manda as trombetas. Aí começa, né? Terça parte da vegetação destruída, terça parte das águas doces do mundo destruída, até que o anticristo vai reunir as nações para destruir Israel. Uma parte dos remanescentes dos judeus começa a clamar no Monte das Oliveiras. O Messias desce, guarda Israel, livra Israel do anticristo das suas nações confederadas, e o propósito é varrer Israel, acabar com os judeus. Aí o Messias vem sentado no cavalo branco, Apocalipse 19. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele virá com a igreja já glorificada. Depois de 7 anos, vai destruir as nações, destruir o anticristo. Aí sim, vai implantar o reino milenar. E dentro desses 1000 anos, Satanás está preso. Satanás está preso. Depois de 1000 anos, vai ser solto por um curto período de tempo, sairá novamente a enganar as nações, e lá vem as nações contra o próprio Deus, na largura da terra. Jesus destrói todo mundo, destrói a terra, destrói o céu, queima tudo, e vai ser novos céus e nova terra, estado eterno, viveremos eternamente com o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Deixa eu ver um pouco d'água para a gente orar. O povo hoje está mais fraco aí, não? Cadê o povo que está no propósito, meu Deus?
Vamos orar, meus irmãos? Fecha teus olhos agora. Entregue na mão de Deus os seus pedidos de oração, as suas causas, os seus anseios, porque Ele tem cuidado de você. Ele sabe o seu problema. Eu não sei de nada, não conheço a sua vida particular, mas Ele sabe. Ele conhece, Ele sabe da sua dor, Ele sabe das crises que você está enfrentando, das guerras interiores travadas que você está enfrentando. Ninguém sabe, você sabe. Ele sabe também. Feche os olhos, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor e bispo das nossas almas, Santo de Israel, poderoso Deus, soberano do universo. Deus, eu quero entrar na Tua presença nessa noite em oração. É uma oração rápida, mas é uma oração com fé. Pai, eu quero nesse momento, primeiramente te pedir perdão dos meus pecados, por pensamento, palavras, obras, atitudes, gestos, omissões, decisões precipitadas, sem a direção de Deus. Perdoa-nos, ó Pai, somos seres humanos, falhos, frágeis e limitados. Mas a Tua palavra diz, filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então perdoa, Senhor, os nossos pecados. Meu Deus amado, em segundo lugar, eu quero te agradecer pelo Teu grande amor expressado na pessoa de Teu Filho Jesus, dando a vida por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque através da Tua morte veio a salvação, a justificação dos pecados e a certeza da vida eterna lá no céu. Senhor, eu te agradeço pelos livramentos que Tu tem dado a nós e a nossa família, proteção divina do Senhor. Obrigado pela saúde física, espiritual e emocional. Obrigado pelos livramentos que Tu tem nos dado, Senhor. Muito obrigado pela nossa família. Obrigado, Pai querido, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, no cartório do céu. Te agradecemos, Pai querido, por tudo que Tu tem feito por nós. Senhor da glória, eu quero te apresentar cada irmão, cada irmã que está conosco agora, ao vivo, acompanhando essa live, que comprou essa briga, que entrou nesse propósito juntamente conosco, clamor pela nação. Esta é a quinta noite da Vitória, essa irmã que tem orado pelo seu marido que está escravizado na cachaça, no alcoolismo. Transforma, liberta, quebra os cadeados, as cadeias, as prisões espirituais que aprisiona esse homem e faz dele um grande ministro da Tua palavra. Eu quero profetizar, como diz a Bíblia, crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. E eu profetizo, minha irmã, tua casa salva. Eu profetizo o teu filho que está nas drogas, transformado, pregando a palavra, ganhando almas para Deus. Tua filha que está na prostituição, liberta. Teu casamento que está em crise, destruído, profetizo a restauração, a restituição da paz, da harmonia, da alegria dentro da tua casa. Eu profetizo agora em nome de Jesus vitória para você. Você, pai de família, que está desempregado, não se desespere. Eu profetizo portas abertas para você, prosperidade na sua casa, a providência de Deus para o teu lar. Deus visita agora as UTIs, as CTIs, onde há milhares de pessoas vítimas do coronavírus. Sopra dentro dos pulmões agora, repreende a letalidade desse vírus, meu Pai, os efeitos causados na imunidade, nos pulmões, na garganta, arranca agora, em nome de Jesus, o coronavírus agora, enfermidades cardiovasculares, enfermidades pulmonares, enfermidades renais, enfermidade nas artérias entupidas, nos nervos, nos ossos, osteoporose, artrite, astrose, reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, doença no sangue, leucemia agora. Labrande calavra sob térias, nobre a calavra sobianda. Seja curado agora. Eu profetizo saúde, eu profetizo milagre na tua casa agora, na tua vida agora. Sebrianto revande orava sébria. Receba em nome de Jesus. Ah, meu Deus do céu, receba a vitória. A causa na justiça, o advogado dos advogados já está assinando. É uma casa própria? Espera, Deus vai te entregar a tua casa. Aleluia!
Clame, minha irmã. Persista. Não desista de orar pelo teu marido. Não desista de orar pelos teus filhos. Cuide da sua casa. Ensine seus filhos o caminho que deve andar. Ensine a palavra com eles. Faça um culto doméstico na sua casa. Não deixe o diabo destruir os seus filhos, as suas famílias. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Não permita que isso aconteça. Você é uma mulher sábia. Meu Deus, abençoa cada pessoa. Tu conheces o problema de cada um. Dá vitória. Usa os teus servos, pregadores, com poder e autoridade. Que eles preguem não aquilo que o povo quer ouvir, mas que precisam ouvir. Que eles possam se comprometer em pregar a verdade da tua palavra. Batiza com o Espírito Santo os que não são batizados, entrega dons espirituais, capacita. Oramos, Pai, pela nossa nação, esse é o nosso propósito. O Brasil atravessa a pior crise da sua história, mas como profeta de Deus, ministro do Evangelho de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, nós nos posicionamos, nos levantamos e clamamos, Pai, pelo um avivamento genuíno, poderoso sobre o Brasil, que venha lavar a corrupção, a desonestidade, a injustiça social, a discriminação, o preconceito. Lava a subtéria. Um avivamento que venha trazer arrependimento de pecados, lágrima nos olhos, conserto. Aleluia! Que venha unir as igrejas, acabar com o partidarismo, as divisões. Que a igreja se una em um só propósito para resgatarmos vidas para o reino de Deus. Te peço pelo presidente, da graça, da saúde, sua esposa, sua família, que ele possa ser orientado por Deus, guiado por Deus em suas decisões, nos projetos de leis, não só ele, mas os ministros, os deputados federais, estaduais, os governadores de estado, que haja uma intervenção divina nesse país, que se acabe a roubalheira, que haja conversões em massa, que os desviados possam voltar para a casa de Deus, que haja milagres, sinais, prodígios e maravilhas aqui no Ceará, aqui em Maranguape. Deus, eu te entrego em tuas mãos o projeto de cruzadas, que essa pandemia passe e que essas cruzadas possam impactar milhares de vidas, centenas de pessoas. O nosso propósito é ganhar vidas para o teu reino e cumprir a suprema tarefa da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção de raça, de cultura. Meu Deus, abençoa nossos irmãos missionários que estão na África, que estão nos países da janela 1040, onde sofrem todos os dias uma intensa perseguição, a cristofobia, a intolerância religiosa, igrejas no Chile sendo queimadas. Meu Deus, querem proibir a confecção da Bíblia aqui em países vizinhos nossos. Meu Deus, desperta a tua igreja para o propósito de clamarmos pelo mundo, de clamarmos pela nossa nação. Muda a história do Brasil, muda a história do mundo, porque uma das promessas e profecias que é um sinal dos últimos tempos é o derramamento do Espírito Santo, e nós como igreja estamos ansiosos esperando esse derramar do Espírito sobre nós. Queremos viver o que pregamos, queremos ser sal e luz dessa terra. Eu te entrego essa cidade nas tuas mãos, meu Deus. Liberta os jovens que estão presos nas drogas, no alcoolismo. Quebra essas cadeias do mal. Resgata vidas, meu Deus. Resgata vidas, meu Deus. Querido, eu abençoo você. Eu abençoo sua casa, sua vida conjugal, financeira, espiritual, sentimental. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, como boca de Deus na terra, eu te abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Abençoa minha família, minha esposa, meu filho, que ele cresça no temor da tua palavra e seja um profeta. Minha sogra, sua família, minha mãe, da saúde, meus irmãos, os desviados, resgata de volta, Deus. Eu creio que eu vou dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Fica conosco,
recebe essa oração, a palavra vem ministrada, como um cheiro suave em tuas narinas. Essa foi a 5ª noite de clamor. Que o Senhor nos dê saúde e não tiver voltado para buscar a sua igreja, amanhã estaremos na 6ª noite. Recebe o nosso clamor, manda a resposta. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Só quem recebe e crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a todos que permaneceram conosco até esse horário, a todos que têm participado junto conosco desse propósito, o clamor pela nação. Deus abençoe sua vida. E antes de nós nos despedirmos com a bênção apostólica, eu quero novamente lembrar os irmãos que ainda não conhecem o meu canal no YouTube. Isso, quer conhecer o meu canal? Vá lá e coloca Eduardo Medeiros Oficial. Do lado tem um sininho, você lá aperta o sininho para ativar todas as notificações do canal. Todo vídeo novo que nós postar, inclusive o propósito do Clamor pela Nação, já está lá no canal. Todas as noites, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, essa noite de hoje, vou colocar daqui a pouquinho no canal, você vai assistir na íntegra e ser abençoado e edificado por Deus, tá certo? Todo novo vídeo você vai receber, não se esqueça de deixar o seu like, certo? A sua curtida e seus comentários, isso é importante para dar mais visibilidade ao nosso canal. Fazendo assim, o YouTube vai lançar os nossos vídeos para outras pessoas escutarem e outras pessoas serão abençoadas e edificadas pelo poder da palavra de Deus. Seja um missionário, compartilhe essa live, se inscreva no nosso canal e nos ajude. Só também avisando para os irmãos, domingo agora o nosso programa Comprometidos com o Reino, de 13 às 15 horas da tarde, aqui mesmo, da minha residência, vamos transmitir a live do programa. Você não pode ficar de fora e não pode perder. Deus abençoe você e sua casa e sua família. Tenha uma boa noite de sono, tranquilo e reparador. Sonhe com os anjos. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos e receba a bênção de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus reunido aqui na live e esparramados por toda a face da terra. E você diz amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Te aguardo amanhã, na 6ª noite do propósito Clamor pela Nação. Deus abençoe vocês. Abraço.